Saudações, irmãos! Bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais uma atualização profética. Estamos aqui nesta quarta-feira para acompanhar os eventos finais. Irmãos, muita coisa tem acontecido, muita coisa mesmo. Deixe-me aproveitar e pedir perdão mais uma vez por causa do tempo. Não consegui preparar o estudo sobre o livro de Daniel, irmãos. Eu não vou prometer mais, mas ainda teremos esta série. Queridos, em meio a tudo que vem acontecendo agora na América, eu sinceramente não podia esperar por uma coisa destas. E eu convido a todos vocês, adventistas do sétimo dia, evangélicos, católicos que estão assistindo o vídeo, e também os céticos, aqueles que não acreditam em nada disto, fiquem até o final do vídeo e vocês se surpreenderão com os vídeos que eu mostrarei lá no final. Onde eles dizem claramente, eu já vou adiantando, eles dizem claramente que vem uma lei dominical nos Estados Unidos da América. Eles mesmos estão dizendo isto. E eles dizem, nem todos serão acomodados. Os guardadores do sábado, adventistas do sétimo dia, não serão acomodados. Fiquem até o final do vídeo. Irmãos, Donald Trump anunciou o seu vice-presidente com quem irá trabalhar caso vença as eleições. E depois de ver esta informação, irmãos, eu fiquei um pouco chocado. Fiquei perplexo. Vejam aqui, irmãos, o senador de Ohio, J.D. Vance, é a escolha de Donald Trump para vice-presidente. Isto é de 16 de julho de 2024. Queridos, eu não viria falar disto se não fosse importante. Eu não estou aqui como apenas um canal de televisão para veicular política e informação. Eu pego pontos importantes disto e trago aqui para vocês. Eu não falaria disto se não fosse importante. Vejam o que é dito. É o próprio Donald Trump que está dizendo isto. Após longa deliberação e reflexão, e considerando os tremendos talentos de muitos outros, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance, do grande estado de Ohio. O ponto que eu quero aqui sublinhar, irmãos, é que o mesmo Donald Trump diz que considerou a questão. Ele pegou vários candidatos talentosos, estudou seu perfil, estudou seus ideais e ficou com J.D. Vance. O que nos faz entender que Donald Trump conhece muito bem J.D. Vance, conhece seus ideais, conhece suas propostas para a América. Quem é este homem? Quem é? Vejam aqui, irmãos, informações fresquinhas. Isto é, de 22 de julho de 2024. Senador em comício de J.D. Vance fala em quê? Leiam aí, irmãos. Fala em quê? Se Trump não for eleito. Claro, não foi o próprio J.D. Vance que falou na possível, ok? Ele permitiu que este homem falasse sobre esta guerra em seu comício. Ele não criticou, ele não condenou, porque também é o seu ideal. Irmãos, estas palavras são parecidas com as de quem? Quando fala sobre, vejam aqui, senador em comício, fala em quê? São parecidas com as palavras de quem? Steve Bannon, o católico político que apareceu por aí dizendo novembro é vitória ou... Os irmãos já sabem. São também parecidas com as palavras de Kelvin Robert, o presidente da Heritage Foundation. Ele falou alguns dias atrás. Chefe do projeto 2025 diz que segunda revolução americana será sem o quê? Sem o quê, irmãos? Se a esquerda permitir. Eles falam isto abertamente. Agora, no primeiro comício do escolhido vice-presidente de Donald Trump, mas um homem aparece e fala assim, usa estas palavras de ameaça na América, e o vice-presidente estava lá, vejam aqui, o senador republicano de Ohio, disse à multidão no primeiro comício solo do senador J.D. Vance, como companheiro de quê? De Donald Trump, que seria necessário o quê, irmãos? Seria necessário o quê? Para salvar o país.
Eles estão dispostos a qualquer coisa para tomar a América, o que eles consideram salvar o país. Escutemos um pouquinho. Donald Trump and Butler County's J.D. Vance are the last chance to save our country politically. Donald Trump e J.D. Vance, do condado de Butler, são a última chance de salvar nosso país politicamente. I'm afraid if we lose this one, it's going to take a civil war to save the country, and it will be saved. Temo que se perdermos este, vai se fazer uma guerra civil para salvar o país. Esta é uma ameaça ou uma promessa? Quem é J.D. Vance, o indicado vice-presidente de Donald Trump? Quem é? Irmãos, tanto Kelvin Roberts, o presidente da Heritage Foundation, que encabeça o projeto 2025, como J.D. Vance, são católicos romanos. E a propósito, Steve Bannon também é católico romano. Ele já apareceu e nos disse em um vídeo que tem gozado, sim, de experiências fascinantes com os ensinamentos de Inácio de Loyola. Irmãos, vejam aqui. Isto é, de 16 de julho de 2024. Trump quer se distanciar do projeto 2025, mas sua nova escolha de vice-presidente diz que todos os funcionários públicos do governo federal deveriam ser demitidos. Eu compartilhei com os irmãos há algum tempo atrás que o candidato republicano saiu dizendo que eu não tenho nada a ver com o projeto 2025, não sei quem são os seus líderes, não sei quais são os seus ideais e não concordo com nada do que eles dizem. Ele falou isto e compartilhei com os irmãos. Mas as pessoas que ele está escolhendo para o seu futuro governo são todos membros da Heritage Foundation, que defendem união, igreja e Estado. Será que ele não os conhece? Quem é J.D. Vance? Em 2021, enquanto fazia uma campanha para o Senado, J.D. Vance previu que Donald Trump venceria as eleições em 2024. Ele disse que, se pudesse dar a Trump um conselho, seria para demitir todos os funcionários públicos e substituí-los pelo seu próprio pessoal. Irmãos, vejam aqui. Kevin Roberts, presidente da Heritage Foundation, o grupo de reflexão conservador que lidera o projeto 2025, está entusiasmado com a nova nomeação para vice-presidente. Acabei de vos dizer que J.D. Vance disse: se eu pudesse dar um conselho a Donald Trump, que remova todos os funcionários públicos, vamos colocar novos, vamos colocar funcionários cristãos, vamos colocar juízes cristãos, para levar a América à agenda cristã. E também, irmãos, o presidente da Heritage Foundation, Kevin Roberts, está entusiasmado com a nomeação do vice-presidente. Eu pergunto, eles não se conhecem? Eles não estão no mesmo grupo? Não estão no mesmo projeto? Vejam aqui, irmãos, 15 de julho de 2024. Aí está, J.D. Vance, que é a nova indicação de Trump. Aí fiz uma tradução direta da Google. Escreveu a introdução ao novo livro do presidente da Heritage, Kevin Roberts. Eles se conhecem muito bem. O nomeado vice-presidente de Trump ajudou Kevin Roberts a escrever o novo livro, conectado ao projeto 2025. É dito, Vance é um aliado próximo da Heritage Foundation, principal patrocinadora do projeto 2025. Vance ficou emocionado ao escrever a introdução ao novo livro do presidente da Heritage Foundation. Queridos, eu não sei se vocês realmente estão percebendo o que está acontecendo na América. Estão ascendendo às cadeiras mais importantes da América cristãos conservadores. Esta foi a promessa. Este foi o plano do movimento nacionalista. Ora, vejamos. O presidente da Câmara, um nacionalista cristão. Vice e o seu presidente, também com esta ideologia. Que América nós podemos esperar?
Que futuro nós podemos ver na América, irmãos? Bem, eu não sou político. Não estou aqui para favorecer nenhum partido, apenas para vos mostrar o que está acontecendo. Vejam, é dito. Se você está se perguntando que tipo de Estados Unidos vence, imagina, é aquele em que quem? Em que Trump governa com mão de ferro e só emprega legalistas em todos os níveis do governo. Sabe, irmãos, quando o filho de Salomão, Roboão, se tornou rei, veio Jeroboão com uma multidão de homens. Disseram, alivie o fardo que o seu pai nos impôs. Roboão disse, voltem, daqui a 3 dias eu vou tomar conselho com os meus conselheiros. A Bíblia nos diz, irmãos, que Roboão foi ter primeiro com os conselheiros que acompanhavam o rei David, que eram sérios. Ele ouviu, mas ele não se convenceu. Foi chamar então os jovens que cresceram com ele, que tinham as mesmas ideias, que tinham as mesmas brincadeiras, e deram um conselho a Roboão. E quando o povo voltou, o reino de Israel dividiu-se, Judá e o reino de Israel. Irmãos, vocês veem a influência que os conselheiros dos líderes podem ter sobre os líderes. Nós estamos vendo que Donald Trump está sendo cercado de homens com essa ideologia. É possível que realmente ele não queira muito disto, mas a influência por detrás dele é essa, irmãos. Vejam que no início deste ano, esse homem desse site de notícias informou sobre as conexões de Vance com o integralismo católico, que é uma versão católica de direita do nacionalismo cristão autoritário. Nós não podemos pensar que neste cenário todo o catolicismo está de fora. Claro, é o protestantismo quem está mais buscando isto, ou quem parece estar se envolvendo mais. Mas o catolicismo, não exatamente de forma oficial, está trabalhando também por esta mudança na América. Vejam aqui, Cowboy Catholic. E é interessante que tudo isto que eu vou mostrar para vocês agora vem dos próprios sites católicos. Vejam aqui, Cowboy Catholic lidera os planos da Heritage Foundation para o segundo mandato de Trump, isto é, de 20 de março de 2024. J.D. Vance, Kevin Roberts, são católicos romanos. E são eles que estão trabalhando por esta agenda político-cristã na América. Vejam aqui. Líder católico defende a marca de direita da Heritage Foundation, 21 de março de 2024. Vejam aqui também, 13 de julho de 2024. J.D. Vance pode se tornar o segundo vice-presidente católico depois que Trump o escolheu. Irmão, está isto claro? Tanto o presidente da Heritage Foundation é católico, como este vice-presidente de Trump é católico. O que é que podemos esperar, meus irmãos? O que é que nós podemos esperar? Vejam aqui. São palavras de Vance. Minhas opiniões sobre políticas públicas e como o Estado ideal deveria ser estão bastante alinhadas com o ensinamento social católico. Quem diz isto? O vice-presidente de Trump. Que as suas opiniões sobre políticas públicas estão bastante alinhadas com o ensinamento social católico. E eu pergunto, irmãos, qual é o ensinamento social católico? O que diz a doutrina social católica? Veremos daqui a pouco. Vejam, é dito, a possível candidatura de Vance para um cargo nacional, que pode começar a qualquer momento, deixou administradores animados com a perspectiva de um católico em um alto cargo que se envolve publicamente com sua fé. Isto vem do National Catholic Register. São os próprios sites católicos que estão dizendo isto. Que ele se envolve publicamente com sua fé. E suas políticas públicas estão bastante alinhadas com o ensinamento católico, social católico. E qual é o ensinamento social católico? Vejam, irmãos, doutrina social católica é fundamental para enfrentar as questões mundiais, diz o Papa Francisco. E qual é essa doutrina social? Vejam aqui. Ele diz que os cristãos
no respeito da liberdade religiosa e do bem comum de todos, devem procurar que os domingos e os dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. Não, meus irmãos, vocês não entenderam isto. Vocês não entenderam isto. O bem comum, que é a doutrina social católica, equivale também a procurar, a se engajar, para que os domingos sejam reconhecidos como feriados legais. Eu já compartilhei com vocês esta publicação. Vejam aqui. Isto é de 9 de julho de 2015, mas vejam aqui. O Papa disse, o bem comum, que é a doutrina social católica, o bem comum. Por outro lado, é mais do que uma soma individual de interesses. Ele se move do que é melhor para mim, para o que é melhor para todos. Em outras palavras, bem comum não é aquilo que eu individualmente gosto ou quero. O bem comum não é aquilo que uma dada comunidade quer para si. O bem comum é aquilo que é bom para todos. Em outras palavras, irmãos, a maioria é que vence. O que diz o ensino social católico? Papa Francisco diz, a religião não deve ficar confinada à consciência pessoal. Ora, irmãos, nós estamos aqui perante uma ameaça à liberdade de consciência. Vejam, sejamos honestos, o ensino católico nem sempre proíbe a pena de quê? A pena de morte, irmãos. Isto é sério. Vejam, a pena de morte pode em certos momentos apoiar o bem comum. São Tomás de Aquino chama atenção para este ponto, dizendo, portanto, se um homem é mau e perigoso para a comunidade por causa de algum pecado, é louvável e vantajoso que ele seja morto para salvaguardar o bem comum. Esta é a doutrina social católica. E J.D. Vance já disse que a sua visão, de política pública está alinhada com o ensinamento católico. Veremos o que acontece. Fato é que os católicos na América são incentivados a aderir à política de tal forma que consigam transformar as leis públicas a que se tornem mais semelhantes aos ensinamentos católicos. Vejam, nesse livro, cita-se as palavras de Thomas Melody, embaixador dos Estados Unidos no Vaticano, de 1989 a 1993. Ele falou, os leigos católicos têm a obrigação, meus irmãos, de fazer uma campanha para incorporar os ensinos básicos do catolicismo nas leis legislativas, institucionais e legais, tradições e leis do país. Esta é a obrigação. Vejam, a influência deles deveria ser no sentido de influenciar as leis públicas, de forma que estejam o mais próximo possível dos ensinamentos católicos. Lembram da China? Quando Sánchez Sorondo visitou Pequim, ele voltou e disse, China é o melhor implementador da doutrina social católica. Por quê? Vejam aqui, o chanceler da Pontifícia Acadêmica de Ciências, de volta a uma viagem a Pequim, exalta a China como um país onde o bem comum é o valor primário. O bem comum, meus irmãos, é esta doutrina social católica. Mas se olharmos para a China, nem tudo o que nós vimos e vemos lá parece ser bem comum. Irmãos, J.D. Vance apareceu em jornal católico como que trabalhando para uma legislação bíblica na América. Ou seja, antes de ser indicado, ele já vinha trabalhando no seu estado de Ohio e outras partes da América para providenciar-se legislação bíblica. E é ele agora que vai trabalhar como vice-presidente da América. Isto é muito interessante. Vejam aqui. Isto vem de um site católico, está aí. Acadêmicos da nova direita defendem legislação bíblica nessa conferência. Vejam aqui embaixo, irmãos, é dito que estava lá, incluso o candidato republicano ao Senado de Ohio, quem? J.D. Vance. Ele estava
nesta conferência, nesta cidade, onde defendiam legislação bíblica. E será ele agora o vice-presidente dos Estados Unidos da América. Queridos, no perfil do X de Kevin Roberts, que é o presidente da Heritage Foundation, ele reposta o perfil de Donald Trump, em que agradece aos americanos por orações. Isto foi em 13 de julho. No domingo, 13 de julho, acredito, né? Vejam aqui, irmãos. Na verdade, foi 14 de julho. Sim, irmãos. Está aqui o perfil do X de Kevin Roberts. Ele diz, está aqui a postagem de Donald Trump, que ele aqui reposta. Eu vou traduzindo para vocês o que ele diz. Ele diz, amém. É o dia do Senhor. Quando é que é o dia do Senhor? 14 de julho. Vejam aí no calendário. O domingo, 14 de julho, ele diz, é o dia do Senhor. Então, se quisermos acabar com a violência política, melhorar o discurso político e acordar em um país normal novamente, então vamos começar por estar na igreja hoje. Queridos, o que este homem falou? Se quisermos melhorar a América, em outras palavras, precisamos começar hoje a estar na igreja. Ele diz, é o dia do Senhor. Fato é, meus irmãos, que numa reunião com o título Igreja, Estado e o Bem Comum, realizada na Universidade Franciscana, já se falou que o plano de restaurar a Blue Law como ordenanças de Deus na América deve entrar em ação. E adivinha, quem estava nesta reunião? Também J.D. Vance, o próximo vice-presidente da América. Vejam aqui, irmãos, escutemos. The public ordination to God is something that has suffered badly in recent decades, but it is easily restored. A ordenação pública a Deus é algo que sofreu muito nas últimas décadas, mas é facilmente restaurado. And I would say it is enacted and continues to be on the books in many different states in the way of blue laws, of Sabbath laws. E eu diria que foi promulgado e continua a estar nos livros, em muitos estados diferentes, na forma de lei Jesus, das leis de sábado. If you've been following our disputes, we've been proponents of Sabbath laws. Se você estiver acompanhando nossas disputas, temos sido proponentes das leis do sábado. The restoration of the Sabbath is the most concrete and material gift that we can give to our nation. A restauração do sábado é o presente mais concreto e material que podemos dar à nossa nação. O que é que este homem falou, irmãos? Que as leis dominicais, a Blue Law, já existe nos livros da América em vários estados, que precisamos resgatá-las. E este é o presente mais importante que nós podemos dar à América, certo? Vamos continuar. Good. A public orientation to God then reflected where? Reflected in concrete ways, in national holidays, in civic liturgies, in laws, indeed, Sabbath laws, Sunday laws that would require a cessation of what? Commerce. A orientação pública para Deus refletida aonde? Refletida de maneira concreta em feriados nacionais, em liturgias cívicas, leis sabáticas, leis dominicais, que exigem a cessação de quê? Do comércio. Orientação pública refletida nas leis sabáticas, leis dominicais, que vão fechar o comércio. Agora, irmãos, vamos escutar dos líderes do movimento nacionalista cristão também, onde eles dizem que até os adventistas não serão acomodados. Escutemos, irmãos. Vejam aqui. In a pluralist society, if you reinstate blue laws, Uma sociedade pluralista, se você restabelecer as leis Jesus. Ok, eles aqui estão falando no contexto das leis Jesus que estão propondo para a América. E o comentador pergunta, como é que podemos viver uma sociedade pluralista se tivermos leis Jesus? E outros grupos religiosos? E outras religiões? Como é que será? Continuemos.
then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath, or Muslims, Seventh-day Adventist. So how do you kind of, thread that needle? Então você teria que proibir as equipes esportivas no sábado para acomodar os judeus no sábado, adventistas do sétimo dia. Well, But we're not obligated to satisfy every group under the sun. Não somos obrigados a satisfazer todos os grupos sob o sol. O comentador pergunta: teremos que também fechar o sábado para que os adventistas do sétimo dia se sintam acolhidos, os judeus também se sintam acolhidos? E o homem respondeu friamente: não precisamos acomodar todo mundo debaixo do sol. Não estamos preocupados com todo mundo. Em outras palavras, meus irmãos, eles não estão preocupados com o sábado bíblico. O único dia que será parado na América, conforme a lei que eles vão estabelecer, é o domingo romano. Que se dane a minoria. Que se dane aqueles que não querem se adequar à legislação dominical. Irmãos, o bem comum não é o que é melhor para mim como adventista. É o que é melhor para todos. E segundo eles, o domingo é que é melhor para todos. O bem comum é procurar que os domingos e dias sagrados da igreja sejam reconhecidos como feriados legais. São estes que estão sendo colocados agora para governar a América. Com este tipo de pensamento, para onde que nós vamos? Meus irmãos, deixem-me vos dizer uma coisa que pode vos assustar um pouco. Se vocês não acreditam nisto, eu não posso fazer mais nada. Nós estamos vivendo no terreno profético. Há dúvidas quanto a isto, irmãos? E há de vir alguém deixar o comentário: vocês adventistas estão loucos. Olha só, por que você não pega estas matérias e vai ler por si mesmo? Por que não pega estes vídeos e vai assistir por si mesmo? Por que tem que nos chamar como adventistas de loucos e atrasados, se você mesmo está vendo e ouvindo o que eles estão dizendo? O grande conflito, a imposição da guarda do domingo pelos protestantes, é uma obrigatoriedade do culto ao papado. Quem sai ganhando de todo este jogo, meus irmãos, é o poder papal. No próprio ato de impor um dever religioso por meio do poder secular, formariam as igrejas mesmas uma imagem à besta. Eu vos digo, meus irmãos, estamos vivendo no momento da formação desta imagem da besta. Estamos vendo com os nossos próprios olhos. Leis impondo a observância do domingo como se fosse o sábado ocasionará uma apostasia nacional dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado será aceita pelos governantes e será invalidada a lei de Deus. É por isso que o homem falou: nem precisamos acomodar todas as pessoas debaixo do sol. Que esses guardadores do sábado se virem, nós vamos instituir o domingo. É a lei de Deus que será invalidada na América. Vejam aqui, quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com um papado, e não pensem que o Papa há de vir à América, por exemplo, chegar: vamos guardar o domingo. Não. Esta aliança está acontecendo nos bastidores, por meio de jesuítas, por meio de homens com uma forte influência católica na política americana. Sim, esta aliança vai ser assim. E quando a América se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, todos os povos da terra, irmãos, todos os países do mundo vão imitar o exemplo. Mas como é que isso vai ser aqui no Brasil? Como é que isto vai ser na Angola? Irmãos, se chegamos até aqui, quem diria que nós chegaríamos até aqui? Podem ter certeza que chegaremos também à parte final dessa passagem. O mundo todo vai imitar o exemplo. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Veja, irmãos, que lindo. Quando esta substituição se tornar universal, Deus se revelará. Amém?
Deus não ficará calado. Sua lei sendo pisada neste mundo. Quando as leis dos homens forem exaltadas acima das leis de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar os homens a guardar o primeiro dia da semana, sabei que chegou o tempo para Deus agir. Amém? Amém. Salmos 119. Salmos 119, verso número 126. É verdade, irmãos. Em breve, Deus se levantará. A corrupção política está destruindo o amor para com a verdade. Mas Deus se levantará. Verso número 126. A palavra de Deus nos diz, 126. Já é tempo de agires, Senhor, pois a tua lei está sendo desrespeitada. Deus se levantará, e quando ele se levantará, achará Daniel e seus 3 amigos em pé? Achará Noé em pé? Achará um Enoque em pé? Que você, meu querido irmão, seja um Noé nestes últimos dias. Seja um Daniel e seus amigos nestes últimos dias. Que você siga a palavra de Deus, a lei de Deus, não a lei dos homens. Que Jesus guarde você, meu querido irmão. Que você se consagre para Jesus. Que você se consagre para Deus. Se consagre na verdade para os eventos que terão lugar neste mundo em breve. Que o Santo Espírito habite na sua vida. Que o santo selo de Deus seja colocado na sua fronte. Que você brilhe a glória celestial para transmitir as 3 mensagens angélicas. O tempo é agora. Deus o trouxe para este tempo para brilhar, para anunciar uma mensagem popular num mundo em apostasia. Você foi chamado, meu irmão. Este é o nosso tempo. Busquemos a Deus em oração. Obrigado, Pai, por este momento muito especial em que podemos mais uma vez comprovar. Estamos no fim. E o Senhor nos convida a levantar para pregar a verdade. Pois este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Então virá o fim. O inimigo está se preparando, mas nós também queremos nos preparar. Olhando para cima. Abrindo, Senhor, as portas para o derramamento da chuva serródia. Para que sejamos usados por Deus para uma obra tremenda final. Nos santifica, Senhor. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nos veremos no próximo vídeo.